Federal condenou esta semana os 3 primeiros réus por participação nos atos golpistas de 8 de janeiro. O primeiro a ser julgado foi Aécio Pereira. Ele é ex-funcionário da Sabesp, tinha um emprego público, estabilidade, né? Um emprego bom, família, jogou tudo fora para ir participar dessas manifestações golpistas e foi condenado a 17 anos de cadeia. Bom, o STF condenou Aécio a 17 anos. Tem até uma coincidência aí, né? Aécio é o nome do primeiro condenado e pegou 17 anos, né? Que era o número do Bolsonaro em 2018. Mas ele foi condenado por golpe de Estado, abolição violenta do Estado de Direito, dano qualificado, né? Eles atacaram ali vários prédios, depredaram, deterioração de patrimônio tombado e associação criminosa. O primeiro voto foi do ministro Alexandre de Moraes, ele deu um voto bastante duro, sustentou a necessidade de condenar, até porque o Aécio fez prova contra ele mesmo, gravou tudo dentro ali dos prédios, né? E esses vídeos serviram não só para identificá-lo, mas também até como um agravante, porque os ministros do Supremo entenderam que com esses vídeos ele estava incentivando outras pessoas a participarem do mesmo ato golpista de 8 de janeiro. Na sequência, votou o ministro Nunes Marques, indicado por Bolsonaro. Todo mundo já esperava. Ele aliviou para o golpista, para o Aécio. Ele entendeu que não houve golpe de Estado, que não houve nada mais grave, que foi uma depredação e condenou, né, deu um voto para que fosse condenado por 2 anos e meio. Olha a diferença, Alexandre de Moraes, 17 anos e o Nunes Marques, 2 anos e meio. Só que a maioria dos ministros preferiu seguir o Alexandre de Moraes, então ficou a condenação em 17 anos. A última a votar, Rosa Weber, apresentou ali um voto que resumiu um pouco do que estava em jogo nesse julgamento no STF. Não foi mesmo um domingo no parque. 8 de janeiro de 2023 foi um domingo de devastação. O dia da infâmia, como o designo e designarei sempre. Um domingo de devastação do patrimônio físico e cultural do povo brasileiro. Uma devastação que foi perpetrada por uma turba que, com total desprezo pela coisa pública, invadiu esses prédios históricos da Praça dos Três Poderes, coração da capital do nosso país. Bom, o julgamento começou num dia, aí foi interrompido, recomeçou no dia seguinte e houve embates duros entre Alexandre de Moraes e o outro ministro também bolsonarista, o André Mendonça, que, da mesma forma que o Nunes Marques, André Mendonça aliviou para o lado dos vândalos, dos golpistas, né? E aí houve esse debate entre os dois. O André Mendonça chegou a insinuar que, na verdade, veja bem, o governo Lula é que não agiu para evitar as depredações, repetindo aquele discurso que está aí, né? Discurso de tiozão do Zap, né? O André Mendonça repetiu e o Alexandre de Moraes foi para cima. Vamos ver. Com todo respeito, Vossa Excelência, querer falar que a culpa do 8 de janeiro foi do ministro da Justiça... Vossa Excelência que está dizendo isso. É um absurdo. Vossa Excelência que está dizendo isso. 5 comandantes estão presos. Muito embora eu queria e o Brasil quer ver esses vídeos do Ministério da Justiça. O ex-ministro da Justiça que sucedeu Vossa Excelência fugiu para os Estados Unidos... Fugiu. Eu sou advogado de ninguém e jogou o celular dele no lixo. Eu não sou advogado de ninguém. E foi preso. E agora Vossa Excelência, Vossa Excelência nem de B. Vossa Excelência vem no plenário do Supremo Tribunal Federal, que foi destruído, para dizer que houve uma conspiração do governo contra o próprio governo. Tem a dó. Outro que falou também com muita ênfase foi Gilmar Mendes, né? Mandando um recado para Cássio Nunes Marques, que tentou aliviar por lado dos golpistas. Ainda ontem vi essa consideração sobre o passeio no parque. Jamais houve passeio no parque. Não se tratava de passeio no parque, ministro Cássio. Nem de um incidente. A cadeira que o senhor está sentado, depois... A cadeira que o senhor está sentado estava lá na rua. Além de Aécio Pereira,
também foram condenados, nesses 2 dias de julgamento, mais 2 réus. Tiago Matar pegou 14 anos de prisão, um pouco menos, porque não havia vídeos. Então os ministros entenderam que por não haver vídeos, ele não gravou o vídeo dele mesmo atuando, seria um pouco menos grave. E o terceiro condenado, Matheus Lima de Carvalho Lázaro, que também pegou 17 anos de cadeia. E o Matheus tinha vídeo também, gravando, achando que estava sendo o grande herói, e 17 anos de cadeia. A estratégia dos 2 ministros bolsonaristas que tentaram aliviar é negar que tenha havido um golpe coordenado. Eles condenam pelos crimes menores, mas dizem, não houve golpe de Estado. E esse foi um debate muito forte, porque não houve porque aconteceu a resistência. O plano era que houvesse o golpe de Estado. Então, pelo fato de não ter havido, não significa que não teve a intenção e não teve, inclusive, uma coordenação. Então, esses 2 ministros estão se preparando para lá na frente, quando chegarem os financiadores e os coordenadores políticos desse golpe, para também aliviar para os bolsonaristas, sejam empresários, sejam lideranças políticas, que lideraram essa tentativa de golpe de Estado, que ficou caracterizada dessa forma no julgamento do Supremo Tribunal Federal. Bem, falando em responsabilidade política, Bolsonaro, como sempre faz nos momentos difíceis para ele, passou vários dias da semana no hospital. Disse que foi fazer uma cirurgia, mais uma, né, em decorrência da facada, e aí sempre corre para o hospital. O Jair e a Michele, quando estão em dificuldades, correm para 2 lugares, hospital e igreja. Depois esquecem, né? Depois, quando a situação baixa um pouco, a fervura, aí eles esquecem essa história de igreja e de hospital. Mas esta foi uma semana de hospital e de igreja, Michele e Bolsonaro chorando e Bolsonaro tentando se vitimizar no momento em que está na berlinda, né? Está em situação bastante complicada. Não foi só o julgamento do 8 de janeiro. O ex-ajudante de ordens, Mauro Cid, a gente já sabe, ele acertou uma delação com a Polícia Federal e o Supremo já autorizou esta delação. E vazou na capa da revista Veja um trecho desta delação em que Mauro Cid diz que teria repassado em mãos para o Jair Bolsonaro o dinheiro da venda das joias. Portanto, se isso ficar comprovado, se ele tiver elementos, se tiver mensagens, outros elementos que comprovem, aí a cadeia está completa, a cadeia em todos os sentidos. A cadeia de provas e uma possível cadeia para quem está no topo desta pirâmide, tanto dos atos golpistas quanto dos atos de corrupção que vem à tona nesses últimos meses. A conta chegou também para outros bolsonaristas esta semana. A Rádio Jovem Pan, nós já falamos bastante aqui, rádio e TV, né? Porque a Jovem Pan é hoje as duas coisas. Mauro Cid prometeu também, e isto vazou, que vai entregar conversas que aconteciam entre o Bolsonaro e os seus aliados mais próximos e os diretores e donos da Jovem Pan para acertar, né, notícias que deveriam ser veiculadas em troca do quê? A Jovem Pan foi irrigada com dinheiro durante o governo Bolsonaro. Então isso deve vir à tona também. A conta chegou para a Jovem Pan. E a conta chegou, por último, para o bolsonarista acusado de participar naquela tentativa de explodir uma bomba no aeroporto de Brasília. Olha a gravidade. E aí vem a turma do STF e fala, não, coitados, eles estão ali, foram manipulados. Queriam explodir uma bomba no aeroporto de Brasília. Chegaram a plantar a bomba num caminhão-tanque.